Fala pessoal, mais um vídeo sobre o cenário macroeconômico global. Essa semana, que é uma semana carregada de indicadores, principalmente lá nos Estados Unidos, e como de praxe aqui, eu vou começar pelo calendário econômico. Então, na segunda-feira, a gente já começou com os PMIs, mostrando uma economia que segue resiliente, né, tanto industrial quanto o industrial e ISM vieram acima do esperado, reforçando que essa desaceleração da economia não é linear, né? Em alguns meses ele vem abaixo, mostra uma contração, alguns meses vem acima, né? Mostrando uma expansão. E para o mercado cripto e para outros mercados de risco, isso significa uma menor urgência por corte de juros, né? Já que o setor em tese, tem se expandido, dá mais espaço aí para o Banco Central segurar essa taxa de juros nos níveis atuais por mais tempo. Mas a gente vai falar um pouco mais disso aí adiante. Na terça-feira, hoje, um dia tranquilo. Amanhã nós temos variações de empregos, né? Tanto os empregos privados quanto o JOLTS. Então é interessante porque qualquer surpresa para cima pode manter o Fed confortável. O que eu quero dizer com isso? É, que se a gente tiver uma surpresa para cima, uma variação de empregos positiva, significa que a economia também está resiliente. E se a gente tiver uma surpresa para baixo, também reabre aí essa discussão e reforça essa tese de uma diminuição da taxa de juros, pelo menos no curto prazo, né? O que é bom para os ativos de risco. Então, na quinta-feira, também a gente tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, o balanço do Fed. Então, é interessante a gente acompanhar, né? Basicamente, toda semana a gente acompanha o balanço patrimonial do Fed para entender se existe um ritmo de drenagem do capital da economia, né? Liquidez da economia, ou se essa liquidez está se estabilizando ou até aumentando, expandindo, né? A gente sabe que uma liquidez maior tende a beneficiar os ativos de risco. Então, sexta-feira, a gente tem o tão famoso payroll, taxa de desemprego e salários. Então, aqui nesses indicadores, né, também são importantes porque o mercado é, vai interpretar ele para decidir o tom das próximas semanas, né? O que eu quero dizer é um emprego forte e salários fortes também subindo, como consequência, eles pressionam a inflação, uma inflação mais alta pressiona os mercados de risco como o mercado cripto, né? Então, qualquer sinal de enfraquecimento nesses indicadores, eles abrem aí espaço para um certo alívio e também para a retomada do fluxo para esses ativos. Então, resumindo, né, pessoal, é uma semana que vai confirmar ou não o viés atual, né? A gente não vê nenhuma virada estrutural no mercado e cripto segue sensível a dados, né? E com a volatilidade alta. Então é importante a gente acompanhar como que esses indicadores vão ficar aí. Agora eu vou seguir aqui para o TradingView, um assunto que ecoou bastante nos mercados financeiros globais, né? Vindo também lá dos Estados Unidos, e foi o Trump que anunciou, deixa eu só colocar aqui, e o Trump que anunciou o Kevin Warsh como novo presidente do Fed. Então ele deve assumir aí de repente em 3 semanas, acredito eu. E basicamente, né, Kevin Walsh ele deu uma leve azedada dos mercados porque ele é conhecido por ter um tom mais hawkish. E o que significa, né, um tom hawkish? Né? Vou explicar para vocês a diferença entre hawkish e dovish. Quando a gente fala em hawkish, a gente lembra o hawk, né, que é aquele falcão, e o que isso significa? Né? Que é uma postura mais dura, que um combate ali mais duro em relação à inflação. Geralmente os analistas, né, os profissionais que são mais hawkish, eles possuem mais facilidade em manter as taxas de juros altas por mais tempo, exatamente
para controlar a inflação. O Kevin Walsh também já disse que é contra o aumento da liquidez para você inflar os mercados. Então, tudo isso, né, todo o histórico dele deu uma leve azedadinha no mercado, né? Então, vou até abrir aqui o TradingView para a gente dar uma olhada, né? Como vocês podem ver, tanto o BTC quanto outros tokens esboçaram aqui uma grande queda, né, desde o anúncio de Kevin como futuro presidente do Fed. Então, a gente está vendo aqui nos últimos dias, ó, vou colocar aqui, né, basicamente um movimento de 15%, né, chegou a ficar mais extremo. Então, o mercado não gostou muito, né, muda um pouquinho toda essa dinâmica, enfim, os analistas e investidores não sabem ainda o que aguardar no curto prazo, então eles optam por vender esses ativos e ficar em cash, ficar em dinheiro, até a gente conseguir ter um cenário um pouco mais claro à frente, né? O mercado, os analistas, investidores, eles odeiam indecisão e um cenário que não seja claro, né? Quanto mais claro o cenário, mais fácil de interpretar os indicadores, mais fácil você conseguir criar certas expectativas. Então, quando a gente tem um movimento oposto, os investidores tendem a vender, ficar em cash e por isso os preços caem. Então, outra coisa, né, voltando aqui, outra coisa também, outro assunto também que deu o que falar foi a queda do ouro e da prata. Então, a gente viu nas últimas semanas, né, vou até colocar aqui no TradingView para vocês verem, o ouro se apreciando demais, um movimento muito grande de subida. E o que aconteceu, né? Se eu não me engano, foi na última quinta-feira. Foi na última quinta-feira, isso. O ouro praticamente se comportou como uma meme coin. Ouro, prata, depois de subir dias, e caiu aqui, como vocês podem ver, ó, de elevador, né? É o que a gente chama, né? Os ativos eles sobem de escadinha e caem de elevador. Tanto o ouro quanto a prata. A prata, então, teve uma queda absurda, praticamente mais de 30%, se a gente contar a máxima histórica, né, que a prata atingiu nos últimos dias. Então, isso gerou certas dúvidas no mercado, porque mostra que essa subida de preço ela foi mais de fluxo, né, fluxo de capital entrando, e aí da mesma maneira quando esse fluxo saiu, o ouro e a prata e outros metais e commodities derreteram, do que efetivamente uma mudança de, como eu posso dizer, uma mudança de postura do investidor, né? Porque se fosse um rebalanceamento de carteiras, algo mais duradouro, que não fosse extremamente para o curto prazo, a gente com certeza não teria visto uma queda tão brusca. Então demonstra o quê? Que foi praticamente um trade de curto prazo, o fluxo que traz mais fluxo, traz mais capital e infla os preços, do que efetivamente uma mudança na maneira de investir nas carteiras desses investidores. Então, é um movimento aí bem curioso. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto uma volatilidade tão grande na prata, no ouro, e estou curioso aí para a gente ver como que vai ser de hoje em diante, né? Então, basicamente, vídeo curto, mantendo aqui a nossa média de 10, 12 minutos. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente comigo ou com toda a nossa equipe na Omex Capital. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.